A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos jovens. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, chegamos na lição de número 10. Hoje nós vamos tratar sobre o seguinte assunto: interpretando erroneamente as Escrituras. E eu espero que Deus em Cristo fale ao teu coração. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passa a ser um dos nossos alunos, deixa aí teu likezinho, teu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a falar de Jesus e compartilhar também a palavra de Deus, alcançando mais vidas para Cristo. Aproveita e também deixa aí teu comentário, faça parte dessa comunidade, somos mais de 100 mil alunos para a glória de Deus e eu fico muito feliz em te ter por aqui. Aproveita e se inscreve aí também, indica esse trabalho para mais alguém, tá? Eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes também. Tem muita coisa boa aqui no canal, você encontra tudo isso na descrição desse vídeo. Fica à vontade para navegar, aprender em Cristo e também crescer diante do Senhor. É claro, você que é professor da classe dos jovens, eu tenho um recurso sensacional para poder te ajudar, que é o Facilita EBD, onde você pode poupar o teu tempo, por exemplo, para preparar a tua aula. Você encontra no Facilita EBD, para quem se tornar assinante, é importante destacar isso, o nosso esboço, o esboço da minha aula que eu preparo com todos os versículos e materiais a mais que a gente cita aqui para você. Também o slide, onde você pode utilizar para dinamizar as suas aulas na Escola Bíblica Dominical. E quem se torna assinante, a nossa assinatura ela é trimestral, tem o benefício de receber alguns bônus. O workshop de pregação, que é sensacional. Também o nosso treinamento para professores da Escola Bíblica Dominical, que é muito bom. Além do nosso treinamento de discipulado e evangelismo, que vale muito a pena para você. Então, olha aí as nossas propostas. Estão no link na descrição desse vídeo e no comentário abaixo. Que Deus te abençoe. Vamos deixar de conversa e vamos para a aula de hoje, para a glória de Deus. Hoje nós chegamos na lição de número 10 aqui da classe dos jovens, onde nós vamos trabalhar sobre o seguinte assunto: interpretando erroneamente as Escrituras. Para iniciar bem a tua aula, você precisa iniciar por algumas bases bíblicas. A primeira base bíblica é o texto principal, que está em Êxodo, capítulo 17, versículo 7. E também apresenta o resumo da lição. A leitura bíblica em classe se localiza agora em Mateus, capítulo 4, versículos 5 ao 7, e Deuteronômio, capítulo 6, versículos agora 13 a 16. Lê esse texto compassadamente com os teus alunos e deixa Deus te usar na Escola Bíblica Dominical da tua igreja. O inimigo das nossas almas, ele é astuto e ele se utiliza da interpretação errônea das Escrituras para enganar, se possível, até os discípulos de Cristo. E aqui nós vamos alertar você a respeito da visão dessa lição sobre a interpretação errônea das Escrituras. Não é algo novo. Então, a utilização dessa interpretação incoerente e errônea não é algo também do nosso tempo. Isso aqui já faz parte da ação do maligno, como estratégia de Satanás para enganar as pessoas. Satanás, ele utilizou, por exemplo, a interpretação errônea, tomou como mão a Escritura para tentar o próprio Cristo, interpretando o texto de forma incoerente para tentar enganar o Senhor, fazendo com que Cristo cometesse o pecado. O apóstolo Paulo, há muito tempo atrás, instruiu o jovem Timóteo a estudar a palavra de Deus e destacou: procura apresentar-se aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. É importante também destacarmos que nós precisamos manejar bem a palavra de Deus. Manejar bem a palavra de Deus de forma coerente, correta. Infelizmente, em nossa época, existem muitas pessoas que não se preocupam em manejar bem a palavra de Deus e se envergonham pelo fato de serem confrontados, pelo fato também de não saberem como utilizar a Bíblia, a Escritura, e são enganados e se desviam do caminho da verdade por causa de más interpretações. Em tempo
É importante também destacarmos que as interpretações errôneas das Escrituras causam muitos prejuízos e aplicações desastrosas na vida das pessoas. Quando essa má interpretação ela entra em uso, a mensagem do Evangelho ela se torna inútil. E nega-se aqui então o sofrimento dos próprios apóstolos de Cristo ao pregar o verdadeiro Evangelho. Paulo citou esse falso evangelho, essa interpretação errônea, como outro evangelho, lá em Gálatas capítulo 1, versículo 6. E é importante destacarmos que a interpretação errônea torna então a mensagem do evangelho vã. Gálatas capítulo 3, versículo 4. Não existe ideia mais perigosa do que essa, de que homens e mulheres não precisam mais se arrepender dos seus pecados para terem um relacionamento com Jesus para serem salvos. Aqui nós percebemos muito bem que essa interpretação incoerente traz aqui um grande prejuízo para a pregação do Evangelho. Exegese tem sim consequências. Ensinamento bíblico também tem consequências. E é importante observarmos que a falsa exegese e essa falsa pregação ensinada hoje traz então consequências desastrosas e alarmantes para o coração de vidas. É importante entendermos que nós devemos nos manter fiéis à Escritura, à Palavra de Deus. Buscar sim, manejar bem a Escritura, a Palavra de Deus, com responsabilidade diante de Deus e diante também daqueles que nos ouvem, conforme está escrito em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 2, nós não devemos ser mercadores da fé, não devemos ser corruptores da Palavra de Deus, como está escrito dentro da Escritura em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 17. Muito pelo contrário, nós precisamos anunciar o Cristo, anunciar Jesus, a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, a renúncia dos nossos pecados e o caminho do arrependimento para a salvação. A aula de hoje procura abordar exatamente a ação do maligno na tentação de Jesus, utilizando a Escritura, coisas sagradas de forma errônea para poder tentar levar a Cristo ao pecado. E nós vamos perceber que essa tática dele também está presente no nosso tempo. O primeiro ponto da nossa lição trata então sobre o seguinte assunto: mudando o cenário da tentação. Qual é o cenário da tentação? Que está presente em Mateus capítulo 4 e Lucas 4, citado por Lucas também. Esse cenário da tentação ele acontece no deserto. Mateus 4,3 diz isso, em um solo rochoso. Ali o inimigo ele inicia a sua tentação contra Jesus. Mas depois o inimigo muda o cenário. Isso está em Mateus capítulo 4, versículo 8. Ele leva Jesus a um alto monte. Depois o inimigo muda o cenário mais uma vez. E ele coloca Jesus então no pináculo do templo, lá em Mateus capítulo 4, versículo 5. Cerca de 30 metros de altura, para poder levar Jesus a cometer o pecado. Então aqui nós percebemos que a ação do maligno é terrível. Ele toma o uso de coisas sagradas para distorcer a palavra de Deus e enganar aqueles que são servos de Deus. O primeiro subtópico traz para a gente o seguinte argumento: na Cidade Santa. Pastor Alexandre Coelho, comentarista da lição, ele aponta que Satanás ele utilizou do templo para poder então tentar Jesus. Observe que Satanás utilizou algo sagrado para poder tentar Jesus, mudando então o cenário da tentação. Isso está em Mateus capítulo 4, versículo 5. Sai do deserto e vai para o pináculo do templo. Satanás, ele não respeita lugares de culto. É importante destacarmos que ele utiliza esses locais também para confundir as pessoas, para enganar as pessoas. Afinal de contas, ele é o nosso inimigo, inimigo das nossas almas, e ele também é astuto. E ele procura provocar confusão no coração dos crentes. O pastor Hernandes Dias Lopes destaca que Satanás ele tem um arsenal variado de armas que ele procura utilizar contra os eleitos de Deus, contra os servos de Deus, contra os discípulos de Jesus, contra você também. Observe alguns fatos que nos chamam a atenção a partir da tentação de Jesus. O primeiro deles é que o diabo ele percebe que Jesus está comprometido com o reino de Deus, com a vontade de Deus, e ele procura agora oferecer então o mundo para Jesus.
Isso está escrito em Mateus capítulo 4, versículo 8 e 9. Ele muda a tática. Ele percebe que Cristo está comprometido com o reino de Deus, com a vontade de Deus, de ganhar vidas para Deus, de ganhar o mundo para Deus. E o que ele faz? Ele oferece o mundo a Jesus. Ele age de forma terrível. Ele age de forma pecaminosa, procurando agora levar Jesus a cair em tentação. O diabo tinha interesse de fazer Jesus o novo César da sua época, dando a Jesus o poder de Roma em suas mãos. O diabo age de forma terrível, procurando oprimir as pessoas, escravizar as pessoas ao aceitar o seu desejo, ao aceitar a sua vontade. O diabo ofereceu o glamour do governo, o glamour dessa terra para Cristo, o glamour desse mundo, para que Cristo, então, rejeitasse a cruz, rejeitasse o plano de Deus, o projeto de Deus e a propagação do reino de Deus. O diabo ofereceu para Jesus o governo desse mundo, sendo que Cristo já estava engajado no reino de Deus, em propagar o reino de Deus nessa terra e ganhar esse mundo para o próprio Deus. Aqui nós percebemos a astúcia do maligno. Ele utiliza aquilo que queremos, aquilo que desejamos, aquilo que sonhamos, como formas de tentação, de desejos, para que possamos, então, abraçar essas tentações e nos desviar, então, da vontade de Deus. É aqui que precisamos tomar um cuidado. Outra questão importante que podemos também levantar, em segundo lugar, é que o diabo exige também uma adoração aberta. Isso está escrito em Mateus capítulo 4, versículo 9. Ele oferece, mas ele exige a adoração. O diabo, ele sugere que Jesus desconfie do plano de Deus. Ele sugere que Jesus apostate da sua fé. Ele sugere que Jesus desobedeça para assumir então o lugar do Todo-Poderoso. Ele traz essa sugestão maligna. Observe, ele não respeita o lugar de culto. Ele não respeita o próprio Cristo. Ele procura tentar o próprio Cristo. E ele procura tentar o próprio Cristo com a sua astuta cilada para levar Cristo a cair. Mas Cristo está fundamentado no poder de Deus. Cristo tem autoridade. Ele vence o maligno. Vence a tentação pela palavra. Cristo vence Satanás mais uma vez. Você pode perceber também, em terceiro lugar, como o inimigo age como ferramenta. Está escrito lá em Mateus capítulo 4, versículo 9. O diabo, ele também é um estelionatário. Ele é um enganador desde o princípio. O inimigo das nossas almas, ele promete o que ele não tem. Ele procura dizer a Jesus que tudo ele daria a Jesus. Ele diz, tudo que eu tenho eu vou te dar se você se prostrar e me adorar. O evangelista Lucas destaca para a gente que ele diz, dar-te-ei toda a autoridade, toda a glória desses reinos, se você me adorar. E está escrito isso em Lucas capítulo 4, versículo 6. Ele promete aquilo que ele não tem, porque todo o reino, tudo que existe na terra, foi criado por Deus e pertence a Deus e não é inimigo das nossas almas. A oferta que Satanás ofereceu a Jesus era algo que ele não poderia dar, que não era dele. Ele não tem glória, ele não tem poder, ele não tem reino. Mas aqui nós aprendemos a partir da Escritura que o diabo promete a Jesus o seu reino, a sua glória, e ele não possui. Agora nós percebemos que ele está fundamentado na mentira. Ele procura enganar as pessoas, assim também como Cristo, de forma mentirosa, tentando Jesus a pecar. Mas Jesus vence com autoridade, porque Jesus sabe que ele está fundamentado na verdade, o inimigo não. Jesus conhece a graça de Deus e sabe que o inimigo está condenado porque ele é infeliz. O inimigo procura agir de forma ferrenha contra aqueles que são servos de Deus. Procura agir contra você, utilizando a distorção da palavra, utilizando coisas sagradas para te fazer pecar. Mas é importante estar fundamentado em Jesus, porque Jesus venceu. É importante estar fundamentado na palavra, porque a palavra deu o arsenal para Cristo. É importante estar cheio do Espírito Santo, porque o Espírito Santo estava com Jesus até mesmo no momento da tentação e Cristo venceu. Você também pode vencer. Já avançando, segundo subtópico, destaca o seguinte assunto.
se tu és o Filho de Deus. Segundo o pastor Alexandre Coelho, Satanás coloca em dúvida a divindade de Jesus, mas Jesus se pronunciou de forma sensacional, porque Deus já habita nele, e sabendo muito bem que ele também é divino. E nós temos a vitória em Jesus porque estamos fundamentados também em Cristo, fundamentados nele, e por isso vencemos o maligno. Ellen White destaca o seguinte a respeito desse texto que nós estamos analisando com você. Destaca que Jesus enxerga a armadilha, que Jesus enxerga exatamente a arapuca que Satanás armou. Jesus responde todas as ações do maligno com a palavra de Deus. Aqui nós aprendemos que o crente, você, precisa responder todas as astutas ciladas do maligno, firmado e fundamentado na palavra de Deus. O crente precisa estar fundamentado em Jesus. O discípulo também, o jovem também. Jesus estava comprometido com a palavra. Daí a necessidade de frequentarmos a escola bíblica, de estudarmos a palavra de Deus, um curso básico em teologia, nos fundamentarmos na fé. E Jesus, ele estava vencendo o maligno pelo fundamento da palavra de Deus, compromissado em amar a Deus em todo o seu coração. Então, essa visão nos traz um princípio aqui muito legal. Estarmos fundamentados em Jesus. Jesus identificou a ação do maligno, a armadilha de Satanás e venceu. Você também pode vencer. Quando Jesus se recusou a cair na armadilha de Satanás, seguindo o caminho, a proposta de Satanás em abraçar a glória desse mundo, Jesus estava abraçando o caminho da cruz, glória a Deus, o caminho da salvação, o caminho da renúncia. Cristo estava abraçando o ponto central da teologia, a morte e ressurreição dele na cruz do Calvário, por nós, por mim, por você. O inimigo tinha o intuito de desviar Jesus da sua vocação, desviar Jesus da cruz, desviar Jesus do chamado dele. Ele tem esse mesmo intuito contra você. Desviar você da tua vocação, do teu chamado, do objetivo e propósito que Deus estabeleceu para você, te levando a ir para o mundo e não para a vontade de Deus. Mas Cristo nos ensina a abraçar a cruz, o projeto de Deus, o plano de Deus e vencer o maligno. Sobre as tentações, nós precisamos entender que diante de decisões, de momentos críticos das nossas vidas, sobre a decisão da nossa vocação ou não, precisamos entender que nesse momento o inimigo vai armar uma cilada para que você possa cair. E aqui nós entendemos muito bem que precisamos abraçar o Calvário, a nossa vida com Cristo, a nossa vocação em Deus. E se nós abraçarmos a nossa vocação como servos de Deus, o nosso chamado, venceremos então o inimigo e seguiremos rumo ao propósito de Deus. Cristo vence o maligno porque ele tinha convicção de que ele é Deus, divino, Filho de Deus. Você é filho, filha de Deus. E precisa ter a convicção desse chamado para ser filho e filha de Deus. Sendo filho e filha de Deus, precisamos voltar o nosso olhar, manter focado o nosso olhar nesse chamado em Jesus, de ter uma vida que procura agradar a Deus e servir a Deus de todo o nosso coração. Nós somos chamados para usar a nossa sabedoria de servir a Deus diante também das tentações. Em cada escolha, em cada decisão que você for fazer, priorize o reino de Deus. O chamado de Deus é assim que vencemos o maligno. Ele coloca em dúvida o nosso chamado. Coloca em dúvida a nossa salvação, a nossa convicção. Ele colocou em dúvida a respeito da divindade de Jesus. Ele procurou tentar Jesus com objetos sagrados, mas ele foi vencido por Cristo, para a glória de Cristo e por causa de Cristo. Vamos observar agora avançando. Espero estar ajudando você. Se eu estou, comenta aí. Terceiro subtópico destaque, então, o seguinte argumento. Lança-te daqui abaixo. O inimigo entra em cena usando distorcidamente a palavra de Deus para atentar contra a vida de Jesus. Alexandre Coelho destaca muito bem que ele incitou o próprio Cristo através da distorção da palavra de Deus para que Cristo então retirasse a sua vida, porque Deus daria então ordem aos seus anjos para o protegê-lo. Observe como o inimigo é terrível e ele distorce a escritura e as coisas sagradas
para enganar os servos de Deus. Russell Chamberlain aborda que Satanás tentou Jesus novamente, agora utilizando a citação do Salmo 91, procurando, através dessa citação, enganar Jesus para que Jesus, com essa distorção da Escritura, abraçasse então a vontade de Satanás, que era que Cristo retirasse por própria vontade a sua vida. Observe como o inimigo é terrível. Ele disse a Jesus que Deus daria ordem aos seus anjos, que iria então protegê-lo diante daquela proposta que ele lança contra Cristo no pináculo do templo, para que Cristo então se lançasse de lá abaixo. Ele tentou contra Cristo, mas Cristo é o Filho de Deus. Encarnado, sendo o próprio Deus, Cristo viveu nesse mundo, conheceu o cenário e cresceu nessa terra e venceu o maligno como homem, servindo a Deus de todo o seu coração e rejeitando a tentação. Isso aqui nos traz uma convicção plena que nós devemos estar fundamentados na palavra, devemos ter a convicção da nossa vocação e da nossa vida com Deus. Guarda isso e deixa Deus te usar na escola bíblica dominical. Está escrito na palavra que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça, verdade e misericórdia. João capítulo 1, versículo 1 e versículo 14 também. Portanto, nós entendemos que Jesus vence o maligno porque ele veio nesse mundo com um propósito celestial, focado nesse propósito. Qual é o propósito de Jesus? Primeiro, Jesus ele veio para nos resgatar do poder de Satanás. Ele veio para vencer o maligno. Lucas capítulo 19, versículo 10. Segundo, Jesus ele veio para dar sua vida em resgate de muitos e nos comprar de volta para Deus. Mateus capítulo 20, versículo 28. Terceiro, Jesus ele veio para destruir as obras de Satanás em nossa vida. 1 João capítulo 3, versículo 8. Jesus também veio para nos dar a vida eterna. 1 João capítulo 5, versículos 11 e 12. Jesus também veio para nos oferecer agora um novo nascimento. Por isso ele venceu e nos fez agora parte dessa família de Deus. João capítulo 1, versículo 12. Jesus veio para nos restaurar a comunhão com Deus Pai. Em 1 João, capítulo 1, versículo 3, ele venceu o maligno, ele rejeitou a proposta de Satanás. Ele utilizou a Bíblia, a Escritura, para vencer o inimigo, focado na sua convicção, na sua chamada, glória a Deus, e nessa intimidade que ele tinha com Deus vivo. Que Deus, então, coloque isso também no seu coração. Já avançando, espero estar ajudando você. Se você conhece alguém que precisa assistir essa aula, manda esse vídeo para ele ou para ela. Vamos agora para o segundo ponto que trata sobre o seguinte assunto: distorcendo a palavra de Deus. Olha o que está escrito em Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo sangue, a saber, a remissão dos pecados. Deus nos resgatou primeiro através de Jesus. Olhar para Jesus vencendo a tentação é compreender o plano de Deus. O primeiro subtópico do nosso segundo ponto trata então sobre o seguinte argumento: os anjos vão guardar você. Segundo o pastor Alexandre Coelho, e aqui entramos então em um ponto sensacional, o inimigo também cita as Escrituras e utiliza as Escrituras quando lhe convém, para apresentar então os seus propósitos malignos, os seus propósitos perversos, para fazer que os discípulos possam pecar, criando até mesmo doutrinas terríveis, doutrinas malignas e heresias que guiam o povo ao erro. O pastor Hernandes Dias Lopes destaca que no primeiro round, Jesus venceu o maligno com a palavra. E ele, percebendo que Jesus utilizou a palavra, ele agora utiliza a palavra contra Jesus. Vamos destacar algumas questões. A primeira delas é que o diabo tenta Jesus com a Bíblia na mão. Guarde isso. Ao perceber que o desejo de Jesus era obedecer à palavra de Deus, à vontade do Pai, o diabo agora tenta Jesus com a própria palavra. A tentação que o diabo traz para Jesus agora vem a partir da Escritura.
ele procura agora utilizar a palavra que Jesus confiava de forma distorcida para enganar Jesus e levar Jesus ao pecado. Jesus torceu o sentido do Salmo 91. Ele omitiu a parte do Salmo. Nós percebemos que ele usou a Bíblia para atentar Cristo. Agora precisamos destacar algo interessante aqui, que a Bíblia na boca do diabo não é palavra de Deus. A Bíblia sendo citada pelo inimigo de forma distorcida é palavra do diabo, é palavra do maligno. Quando ele distorce a escritura e tira ela do sentido, não é palavra de Deus. Essa escritura sendo utilizada de forma errada e equivocada é sim palavra do inimigo. Ele utiliza exatamente o Salmo 91, destacando a respeito do livramento que Deus lhe daria, para poder enganar Jesus, para que Jesus tirasse a sua própria vida. Olha o sentido aí. Jesus, ele então enxerga a armadilha de Satanás e ele rejeita essa ação. Porque ele sabia que Deus não era parceiro da loucura. Jesus não colocaria Deus à prova, ao ponto de se lançar do pináculo do templo lá abaixo. Isso ele estaria cometendo então o suicídio. Cristo tem o foco na sua chamada e conhece a escritura e a ação do maligno, distorcendo a Bíblia, para tentar levá-lo ao pecado. Cristo vence o maligno mais uma vez com a Bíblia na mão. Em segundo lugar, nós também podemos destacar que o diabo, ele é um mau intérprete da escritura. Ele é um mau intérprete da palavra de Deus. O diabo, ele sempre torce a palavra e por causa disso surgem tantas heresias, tantas pessoas que são guiadas pelo maligno, tantas pessoas que são guiadas de forma literal e liberal também, pela distorção dessa escritura que o inimigo traz, enganando o povo de Deus e afastando esse povo da presença de Deus. A morte de Cristo foi uma grande vitória para nós. E essa morte de Jesus traz para nós a nova vida. Em Cristo nós somos livres da angústia, somos livres do pecado, temos uma nova chance. Mas o inimigo das nossas almas, ele procura agir contra as nossas vidas, distorcendo a escritura para nos afastar de Deus. É por isso que existem diversas heresias que surgem no nosso tempo, sendo guiadas de forma liberal. Nós não somos liberais, mas nós cremos literalmente na escritura, na cruz de Cristo, no que a palavra diz, porque na cruz nós ganhamos a verdadeira vitória em Jesus. Aquele que é guiado de forma liberal não acredita nos milagres, não acredita na vida de Cristo, na obra de Cristo, na ação de Cristo, na encarnação de Jesus e nem tampouco na sua ressurreição. Nós cremos na ressurreição, na obra de Cristo, em todo o projeto de Deus e todo o plano para a salvação. E por isso precisamos ter a convicção doutrinária do que nós acreditamos e cremos em Jesus. O segundo subtópico trata então, nesse segundo ponto, sobre o seguinte argumento: os milagres são obrigatórios? Vamos observar a partir da perspectiva do pastor Alexandre Coelho, que ele destaca que Satanás agora ele procura incentivar que Jesus realize um milagre, para que as pessoas reconheçam o seu poder, reconheçam então a sua autoridade. Só que se Jesus realizasse esse milagre a pedido de Satanás, Cristo aqui não estaria obedecendo o Pai, mas estaria obedecendo ao inimigo das nossas almas. E quem receberia a glória seria o inimigo e não o Pai. O diabo queria que Jesus realizasse um milagre para se exibir. Isso não é fé. Isso não é a manifestação de Deus. Ele queria muito bem que Jesus realizasse um milagre para que os homens percebessem como Jesus é sensacional, como Jesus poderia mover o sobrenatural. Mas Cristo tem um foco na vontade de Deus, no querer de Deus, e vence o maligno. As pessoas gostam de coisas sensacionais, estão ávidos pelo sobrenatural. E o diabo procura que Cristo faça então um milagre para receber a glória dos homens, mas Cristo rejeita isso. Rejeita esse pedido de Satanás. Conforme a Escritura, Jesus utiliza a palavra está escrito. Ele se fundamenta na Bíblia. Ele vence o maligno. Mateus 4:7. Cristo utiliza a palavra não tentarás o Senhor teu Deus. Ele tem autoridade naquilo que ele crê. O texto não pode ser lido separadamente. O inimigo utiliza a parte do Salmo 91 para distorcer exatamente o sentido,
para enganar Jesus, levando Jesus a pecar e retirar a sua vida. Mas Cristo conhece a palavra e ele destaca exatamente a autoridade que ele tem na Escritura. E aqui nós aprendemos que a Bíblia não pode ser lida separadamente. Cada versículo precisa ser lido à luz do seu contexto, para trazer então clareza da profundidade do conhecimento do Senhor, o sentido da palavra. É por causa disso que nós precisamos entender que Jesus se fundamenta com o está escrito, quando Satanás levanta uma falsa doutrina. Você vence o inimigo com a palavra de Deus, com a Escritura e conhecendo exatamente as doutrinas bíblicas. Que Deus em Cristo use você. Já avançando, o terceiro subtópico trata sobre o seguinte assunto: posso mesmo fazer o que eu quiser? A cruz é o ponto central da teologia. Desde que o primeiro homem e mulher pecaram, a cruz é o nosso resgate da escravidão do maligno. Pastor Alexandre Coelho, ele destaca para a gente que nós precisamos aprender algumas lições importantes a partir desse texto bíblico que estamos estudando com você. Que nós precisamos aprender que o Senhor não tem a obrigação de atender aquilo que nós pedimos, aquilo que nós necessitamos. Ele realiza isso por intermédio da graça. Os planos de Deus não estão sujeitos a nós. Nós é que estamos sujeitos ao plano de Deus. Em Cristo nós temos a liberdade da visão desse mundo. Em Cristo, então, nós temos nova vida. Em Cristo nós somos livres. Em Cristo, agora, nós temos a oportunidade de glorificar a Deus através do testemunho do nosso caminhar com Jesus. A liberdade em Jesus que Cristo nos dá nos traz agora alguns privilégios. O que a liberdade em Jesus nos traz, então? Vamos pegar esse foco aqui. A verdadeira liberdade em Jesus traz para a gente a liberdade de Satanás. Colossenses 2,15. Então, você é liberto de Satanás. A liberdade em Jesus traz, então, a liberdade dos nossos pecados passados. João capítulo 8, 36. A liberdade em Jesus nos traz, então, a liberdade dos pecados presentes. Romanos 6,14. A liberdade em Jesus traz para a gente a liberdade das enfermidades. Mateus 8,17. A liberdade traz para nós a liberdade da maldição. Gálatas 3,13. A liberdade, então, traz para a gente a liberdade do julgamento. Hebreus capítulo 9, versículos 26 e 27. A liberdade traz para nós a liberdade da morte eterna. Isso é ser livre. João 3,16. Em Cristo agora nós temos vida. E em Jesus nós vencemos agora o maligno. É essa liberdade que nós temos em Cristo Jesus. Espero muito estar ajudando você hoje em sala de aula. Se eu estou, comenta aí. Vamos avançar agora para o terceiro ponto da nossa aula de hoje, que trata sobre o seguinte assunto: o povo no deserto. Esse terceiro ponto agora sai então dessa passagem bíblica de Mateus capítulo 4 que estamos estudando e vai agora para Êxodo capítulo 17. Analisa então a atitude do povo hebreu diante de Deus, junto com Moisés, tentando contra a vida de Moisés e tentando contra Deus lá no Antigo Testamento. Então a abordagem desse ponto 3 é uma abordagem diferente daquela que nós estamos trabalhando no contexto aqui dessa visão que estamos desenvolvendo sobre a tentação em Jesus de Mateus 4. Ela já está no Antigo Testamento, então fique atento a isso. O primeiro subtópico trata então sobre o seguinte assunto: Deus está conosco mesmo? O pastor Alexandre Coelho destaca que o povo de Israel agora no deserto, depois de ter presenciado diversos milagres, se levantam agora contra Deus e Moisés, ao ponto de se levantar contra Moisés, querendo tentar contra a vida de Moisés. E aqui nós vamos aprender muito bem a respeito dessa revelação de Deus no Antigo Testamento, que Deus se demonstra como um Deus parceiro, presente, guardando e guiando o seu povo. Mas esse povo que permanece agora fiel, assim como Moisés. Olhando para essa questão, vamos observar a narrativa a partir da leitura de Warren Wiersbe, que descreve para a gente o contexto de Êxodo capítulo 17, versículo 1 ao 7. Onde o povo de Israel estava passando por um momento difícil, por um momento de provação da fé, passando por uma tentação. Pela tentação, ou a provação, melhor dizendo, de servir a Deus, ou seguir a tentação de desobedecer a Deus e tentar ao Senhor. Israel tinha percorrido um longo caminho de milagres na sua jornada perante o deserto, presenciado diversos milagres
que o Senhor deu diversos livramentos. E aqui nós percebemos que no deserto Deus estava provendo tudo para o povo. Porém, mesmo assim, o povo, ao invés de estar com o seu coração quebrantado diante do Senhor, continuava com o seu coração obstinado, questionando a presença de Deus, ao ponto de se levantarem contra Moisés com o desejo de tirar a vida de Moisés, por causa da incredulidade do seu coração, pelo fato de não ter encontrado água no deserto. Outro detalhe que nós percebemos à luz da Escritura é que Deus já havia feito diversos milagres e o povo, esse povo obstinado, tinha presenciado esses milagres e mesmo assim a sua fé não tinha crescido. Quando nós olhamos a leitura bíblica de Êxodo capítulo 17, nós percebemos que esse povo tinha um coração obstinado e tentaram contra o Senhor. Eles tentaram a Deus, eles desafiaram a Deus. Portanto, é importante nós termos em mente que é necessário termos o cuidado de servirmos a Deus como Jesus. Vamos pegar isso do ponto 1 e 2, através da palavra, da obediência, da vocação, e não servirmos ao mundo, ao maligno, seguindo então as nossas vontades pessoais. Cristo então demonstra o nosso caminhar com o Senhor, mas quando nós duvidamos, caminhamos então em nossa incredulidade e nos afastando de Deus. É isso que acontece com o povo de Israel no deserto, no capítulo 17 do livro de Êxodo. E Deus então entra em ação, protegendo Moisés e demonstrando que ele estava presente com o povo, guiando o povo no deserto. O segundo subtópico destaca então sobre o seguinte assunto: não tentarás ao Senhor. Pastor Alexandre Coelho destaca muito bem que no deserto nós encontramos o local de amadurecimento da fé. Um local de amadurecimento também do povo hebreu, de aprender a obedecer à palavra de Deus e caminhar nessa obediência. Warren Wiersbe, ele destaca o seguinte: quando as pessoas estão com comunhão com Deus, cheias de Deus, essas pessoas amadurecem, crescem pela fé e seguem o exemplo de Deus. Mas quando essas pessoas estão com o coração obstinado, como o povo de Israel, em Êxodo 17, 5, esse povo então passa a ser um povo mau ao ponto de querer apedrejar Moisés. E quando você estuda sobre a palavra Massar, que significa provado, e Meribar, que significa contendendo, disputando, você descobre muito bem que esse local passou a ser chamado de Massar Meribar, o local de contenda e disputa, disputando com Deus, contendendo com Deus, duvidando de Deus, colocando a Deus à prova. E é isso que aconteceu no Antigo Testamento. O povo duvidou de Deus por causa da falta d'água, ao ponto de se levantar contra Moisés. Deus estava provando o caráter do povo, provando a fé do povo. Mas o povo caiu em tentação e, infelizmente, não se deixou ser amadurecido pela presença de Deus. A leitura do capítulo 17 de Êxodo demonstra muito bem que o povo de Israel era fraco na fé nesse início da jornada, que o povo de Israel não tinha percebido que Deus estava conduzindo eles, pavimentando o caminho em milagres e orientando o povo nessa jornada tão especial rumo a Canaã. Para fechar a aula, terceiro e último subtópico destaca sobre o seguinte assunto: por Deus à prova é uma tentação. Pastor Alexandre Coelho finaliza a lição destacando que quando nós colocamos Deus à prova, nós estamos dizendo que nós não acreditamos nele. Warren Wiersbe destaca que o problema dos israelitas era o seu coração endurecido, que não se submetia à vontade do Senhor, não acreditavam na vontade de Deus, no plano de Deus, e se tornaram então um povo incrédulo, ao ponto daquela geração incrédula receber então o seu juízo. Esse está em Salmos 95, versículos 6 a 11 e Hebreus capítulo 3 também. A geração velha, na realidade, conforme a Escritura, murmurava sobre a falta d'água no deserto. 40 anos depois, eles continuavam murmurando também. Lá em Números capítulo 20, versículo 1 ao 13, nós encontramos essa murmuração presente. O povo colocando Deus à prova, pecando contra o Senhor. E aqui nós entendemos que Massah Meribah significa provando e contendendo, provando a Deus e contendendo com Deus,
nós percebemos que as queixas do povo eram por causa da incredulidade, por falta da fé. O povo estava se afastando de Deus e abraçando então os seus sofrimentos. Em Cristo nós precisamos ter nova vida. Em Cristo nós precisamos ter convicção. E eu espero que o Senhor Jesus possa ter te abençoado hoje em sala de aula, para a glória de Deus. E se eu contribuir com você hoje em sala de aula, se essa aula foi edificante para você, por favor, deixa aí teu comentário, me ajuda muito. Deixa o likezinho, posta aí na tua rede social também, por gentileza. Tira uma foto, marca a gente no Instagram, segue a gente lá no Insta também, acompanha o nosso ministério pastoral. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. E eu espero que o Senhor Jesus abençoe a tua vida de forma sensacional, ministrando essa aula para os teus alunos. E se você está afastado de Jesus, a hora de voltar para Cristo é agora. Aceite a Jesus como seu Salvador. Você pode fazer como muitas pessoas estão fazendo. Deixa teu comentário aí abaixo, eu quero Jesus, nós vamos orar por você. Você pode também utilizar o teu celular com leitor de QR Code. Nós vamos estar orando por você e pedindo a direção de Deus sobre a sua vida, para que o Senhor te direcione a ser fiel a Ele em tudo. Como dica de leitura, eu tomei como base o texto do pastor Alexandre Coelho. Esse material é sensacional e pode te ajudar. Você adquire esse material na editora CPAD. Entra lá, pede o teu, vale muito a pena você ter esse material na tua biblioteca. Também o comentário Mateus para Todos, do N.T. White, da editora Thomas Nelson no Brasil, pode te ajudar a ter uma visão sobre essas passagens que estudamos aqui. Utilizei também o material do pastor Warren V. Erbsen, comentário do Novo Testamento e do Antigo também, para construir a aula de hoje. E gente boa, que Deus te abençoe. Te aguardo por aqui na lição de número 11, onde nós vamos tratar sobre o seguinte assunto: antecipando os planos de Deus. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus, ADVIC, Avenida Serrinha, 1778, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.